Liverpool 3-0. Corner taken quickly, Origi! Está isolado Cristiano Ronaldo, vai embora Cristiano Ronaldo, mete, golo. Balotelli, Aguero! Posse de bola para Portugal, vai Éder, chuta! Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast do Hispânica. Hoje estamos aqui para falar sobre as duas finais europeias, Chelsea que venceu contra o Manchester City por 1-0 na final da Champions League, e o Villarreal que acabou por vencer nos penaltis, depois de 11 penaltis, se não me engano, contra o Manchester United. Vamos começar por analisar esta final da maior competição de clubes do mundo. Blanco, posso começar por ti. Foi uma final com bastantes oportunidades de golo até, mas que acabou por ter apenas um. Achas que a finalização fez assim tanta diferença? No meu lugar, olá a todos. É sempre bom estar aqui com um convidado que já veio 4 vezes, esta é a quarta. Portanto, estás acho aqui que sim, bem. acho que são É verdade, quatro. é verdade. Estás aqui bem. Obrigado. Portanto, relativamente à final de Champions, olha, gostei bastante porque foi. Acho que foi até um tweet do próprio Sol Verde, que também tem um podcast, é uma espécie de casa de apostas, em que disseram que há vários tipos de 0-0, mas este é um bom tipo deles, enquanto ainda estava 0-0, porque a primeira parte foi algo muito bom, muito vivo e totalmente diferente das pelo menos duas finais Champions anteriores que tínhamos visto, portanto, do Liverpool, Tottenham e a do Bayern PSG, foi algo totalmente diferente. Tivemos muitas oportunidades de gol e por, se calhar aos 20 minutos até já podia estar 2-0 para o Chelsea se tivessem um ponta de lança e não o Werner, mas pelo menos porque o Werner fazia muito bem a exploração da oportunidade, mas depois a finalizar, meu Deus. E foi essa a questão, tivemos uma primeira parte muito viva. Na segunda também tivemos várias oportunidades de golo, mas já menos, também já o Chelsea um pouco... O Chelsea sempre jogou no contra-ataque e sempre foi muito bom nisso durante o jogo todo. Também com muita qualidade com bola, obviamente. E foi isso que tramou completamente o City, porque os centrais, inclusive o Ruben Dias na primeira parte, não estavam a saber lidar com a velocidade do Havertz, do Werner, do próprio Mount, mas esse estava um pouco mais atrás, especialmente o John Stones, esse é que esteve totalmente desligado do jogo, o Walker um pouco também. E isso acho que foi o que deu o jogo ao Chelsea. Porque o ataque do City até foi bastante competente, tem aquela oportunidade na primeira parte em que o Rudiger faz um corte, o chamado corte in extremis, porque se ele não estivesse lá, a bola já estava lá dentro. O guarda-redes não duvido muito que o Mendy conseguisse fazer alguma coisa. Mas também em criação de oportunidades o City criou algumas, mas boa, só mesmo essa. E isso também foi um pouco desapontante. Jogar com o De Bruyne tão à frente não é algo que beneficia o jogo criativo do City. E o Guardiola já sabia disso de jogos anteriores, não percebo porque é que ele insistiu aí. E outra questão, que é o Guardiola sempre tentou jogar pelo meio o jogo todo, porque é o que ele faz, foi o que fez este ano todo, mas se é para jogar pelo meio e não meter o Cancelo, não percebo, não percebi essa opção. E o Cancelo foi necessário o jogo todo, ele nem chegou a entrar, acho eu, não lhe jogou-se todo, e não percebo como é que quer atacar um resultado a segunda parte toda, porque a segunda parte já foi sempre ele à procura do resultado, e o outro lado é o Walker, especialmente que o City atacava muito mais pelo lado direito. Portanto, genuinamente não percebo, acho que foi um campeão justíssimo o Chelsea, e ao menos do jogo, disse ontem Havertz, mas Kanté também teve Imperial, está muito nos dois, mais uma exibição estrondosa de Kanté, estava mesmo em todo lado. Rodrigo, tu que entre Guardiola e Klopp é sempre Guardiola, o que é que dizes de mais uma final perdida pelo treinador espanhol? Bem, desde já olá a todos e olha, tem aqui alguns pontos em que quero dar na cabeça do Guardiola, sempre com muito respeito, obviamente, que ele já ganhou infinitamente mais do que eu ganhei. Portanto, Ele vai ouvir e vai apontar, não te preocupes. Exatamente, toma nota, eu sei que ele ouve, portanto, ele toma aqui algumas notas. Ponto número 1, que é, não era tempo de inventar, isso foi uma coisa que o Blanco tinha alertado, que é o Guardiola em jogos grandes gosta de inventar. E ele voltou a fazer. Não percebo como é que ele não vai, por exemplo, com o Rodri, que é uma ajuda fulcral
para a defesa do City, e exemplo disso, a meu ver, foi o primeiro gol do Chelsea, em que o meio abre-se todo, porque o Walker saiu à pressão, o Ruben saiu ao Werner, e depois o Zinchenko estava completamente perdido, depois lembrou-se que tinha de ir apanhar o Havertz, e talvez com o Rodri ali, aquele espaço todo no meio não teria acontecido. Portanto, a meu ver, faltou ali muito a presença do Rodri, depois o Zinchenko na lateral esquerda, aí concordo com o Blanco, deveria ter saído para entrar o Cancelo. Relembrando que o City constrói, como todas as equipas do Guardiola, constrói muito a 3, e um dos laterais vai para o meio. No Bayern era o Lam, neste caso aqui costuma ser o Cancelo ou o lateral esquerdo. Eu até pensei que poderia haver uma possibilidade do City jogar com 3 centrais, sendo um deles o Walker, porque uma das coisas que o Werner é muito bom é explorar a profundidade e o poder de explosão e a força do Walker são impressionantes, e viu-se isso imensas vezes ao longo do jogo, e acho que poderia também ter sido uma hipótese. Pois não, acho que, e aqui é a minha leitura, enquanto treinador de bancada, que é contra 3 centrais e não se levar um ponta de lança pelo menos, acho que não dá muito resultado. Independentemente das características de ponta de lança, se um ponta de lança que saiba jogar de costas para a baliza, é sempre bom, consegue arrastar sempre a marcação. E a mesma coisa se um avançado mais móvel, também arrasta a marcação com ele, e exemplo disso é o Werner. Portanto, acho que faz sempre sentido. E o City teve até aos 70 e tal minutos um avançado de muita qualidade no banco, o Agüero. Não percebi porque é que o Guardiola lançou primeiro o Gabriel Jesus com o Agüero, sinceramente. Mas pronto, aqui, claro, dar muito mérito ao Chelsea, não só dar na cabeça do Guardiola, mas muito mérito ao Chelsea. O Tuchel transformou uma equipa que estava ali, ele estava no meio da tabela para ir ganhar a Champions, e com grandes exibições. Quando defrontou com o Porto, e acho que nesse momento, acho que o Porto deve estar aliviado. Foi talvez, como foi o início do Tuchel, as coisas estavam um pouco tremidas, mas muito mérito também ao Porto por ter ganho a equipa do Tuchel. Mas lá está, a inteligência do Tuchel e muito mérito mesmo para esta equipa do Chelsea. Eu ainda pensei noutro para o meio do jogo, foi o Azpilicueta. O que ele e o James travaram, ali o Foden, foi impressionante. Foi um grande jogo, e ao contrário, a meu ver, das finais a última final inglesa que houve, a Liverpool-Tottenham, que foi talvez, a meu ver, e daquilo que me lembro, das piores finais de Champions dos últimos anos. Esta não, foi sempre um jogo muito aberto, um grande espetáculo, e acho que o Chelsea é um justo vencedor. Bem, Pedro, antes de mais, bem-vindo novamente. E achas que depois desta final, e embora tenha sido o único golo, achas que o Havertz já vale os 80 milhões? É uma boa questão. Eu acho que nenhum jogador atualmente vale 80 milhões, mas isso é uma questão mais política do que outra coisa, portanto nem vale a pena falar disso. Mas o Rodrigo estava a tocar num bom ponto em relação ao meio-campo despovoado do Manchester City. Eu acho que isso acabou por condicionar o jogo. A ideia do Guardiola, eu acho, e tuitei sobre isso, era condicionar a circulação de bola do Chelsea, partindo desde muito trás. Mas o Chelsea conseguiu contornar isso muito bem, com uma equipa muito compacta na tal saída de bola. O Kanté a juntar muito inteligente. O Kanté fez um jogão. E acho que a partir daí o jogo, a partir do momento em que o Chelsea conseguiu colar à ideia do City, o jogo passou a ser do Chelsea, entrou no bolso do Chelsea, não saiu de lá. Acho que também entendo as críticas pela ausência do Cancelo, do João Cancelo, e acho que era um jogador útil, sobretudo na parte final, em que a equipa estava já no desespero, à procura de um jogo mais direto, e eram precisos cruzamentos e era preciso João Cancelo. Era o Ederson que cruzava. Sim, pois. E lá está, havendo o Zinchenko, é um jogador que também consegue interiorizar bem, tal como faz o Cancelo, mas não é um jogador que na largura consiga se calhar conferir a mesma qualidade de passe
não tem se calhar, a mesma capacidade de definição e é um jogador que tem algumas lacunas. Se tu estás a jogar com uma linha subida, não é só a linha subida de defesas, é também a linha de médios adiantada, tens que ter pelo menos um lateral que saiba cobrir e que tenha alguma inteligência posicional. O Zinchenko tem uma inteligência posicional acima da média, mas não tendo uma referência ali no pivô defensivo, a coisa torna-se mais difícil de controlar. Bem, e isso viu-se no gol do Chelsea, no gol que decidiu a final. E pronto, isso acabou por ilustrar bem essa ausência posicional do Zinchenko. E já agora, nesse gol fica evidente aquilo que o Werner pode dar ao Chelsea. Eu sei que ele foi muito criticado e eu entendo as críticas porque ele falhou muitos golos, falhou 2 ou 3 pelo menos, acho que aos 20 minutos já tinha feito 4 remates, mas aquilo que ele deu ao Chelsea foi também muito positivo. Eu acho que ele eventualmente, falhando na capacidade de definição, que se calhar é aquilo que é mais importante, não é? Num avançado, falhando na capacidade de definição, nomeadamente na finalização, foi um jogador que também nas suas movimentações auxiliou muito a equipa e ajudou muito a equipa, como ficou evidente no lance do gol. Claramente, e aquele foi um golo, acabou por expor se calhar algumas lacunas defensivas que até àquele momento não tínhamos percebido na defesa de Manchester City, que com o Ruben Dias e o Stones têm sido impenetráveis. Sim, deixa-me só acrescentar, desculpa lá, Miguel, é só a questão de jogar com uma linha de médios adiantada e não jogar com um pivô defensivo, isso ia tornar logo o jogo mais interessante, e o Rodrigo disse que foi um bom jogo, e eu concordo com isso, porque de facto, tornou o jogo mais interessante. O City correu riscos, decidiu tomar riscos, portanto, Guardiola pode ser criticado e eu entendo as críticas, mas eu acho que a forma como ele assumiu o jogo tornou a partida mais interessante e vendeu melhor o futebol, digamos assim. Desculpa. Sim, isso sem dúvida. Agora, eu de certa forma também concordo com o Rodrigo. Jogar sem um ponta de lança, mas isso é algo com que o Guardiola tem vindo a jogar já há vários jogos. Claro que tem Gabriel Jesus e Agüero, que acabaram por entrar os dois, mas eu acho que acima de tudo a saída do De Bruyne cortou muito as possibilidades do City de chegar a um outro resultado, embora o Chelsea ao longo do jogo tenha estado sempre por cima, e portanto a vitória do Chelsea, mesmo com o De Bruyne, acabaria por ser normal. O Bernardo Silva também saiu bastante cedo, e eu acho que com a lesão também do De Bruyne, o jogador mais importante do City e que levava mais o jogo para a frente acabou por ser o Foden, da parte do City. Acho que o Foden vai ser e já é um grande jogador, e mostrou isso e mostrou isso neste jogo. Da parte do Chelsea, foi um meio campo que o Tuchel já nos tinha vindo a habituar, principalmente na Champions. Tem e isto só entre aspas, Jorginho e Kanté ali mesmo no meio campo, mas que cobrem o espaço todo. São dois jogadores com 4 pulmões, e que conseguem preencher o meio campo todo. O Werner, como o Pedro estava a dizer, foi muito importante no primeiro golo, aquela falsa desmarcação e a puxar o defesa, abriu todo o espaço possível que o Havertz precisava para fazer o golo, e claro, com um passo espetacular do Mount, que é dos jogadores, não sei se é a revelação, mas dos melhores jogadores jovens é de certeza desta Champions. E depois a defesa do Chelsea, principalmente com o Rudiger e o Azpilicueta, acho que tiveram os dois bastante bem. O Rudiger ali naquele lance com o De Bruyne, pronto, acabou por, de certa forma pode ser tático, tirar assim o melhor jogador da outra equipa do jogo. Manchou um pouco se calhar, mas fez uma exibição espetacular. Nesse lance com o De Bruyne, eu acho que nem é falta. Não sei, porque o Rudiger desvia o sentido para onde ele estava a ir, ele estava a correr para um lado e travou para o De Bruyne, e o De Bruyne foi contra ele. Pode ser só assim, não é falta se ele estiver parado exatamente no mesmo sítio. Pode ser uma demonstração de quem manda aqui sou eu, mas não acho falta. Não devias a opinião do árbitro. Rodrigo. Deixa-me só dar aqui foi um pensamento que eu tive ao longo do jogo. Foi
Antes do Chelsea marcar, eu senti, se o Chelsea marca primeiro, o City não consegue dar a volta. Pá, e que eu senti o jogo tão seguro por parte do Chelsea, mesmo quando o City criava perigo, pá, que eu senti, se o Chelsea marca ganha isto. Pá, foi uma exibição demasiado segura do Chelsea. Vamos ver. Foi sim, senhor, concordo. Bem, Blanco, acho que pode já dizer os dois ao mesmo tempo e começar pelo melhor 11 do torneio e depois o melhor jogador. Bem, então, isto nunca é fácil e vocês sabem que, pronto, quem aqui assíduo dos episódios sabe que eu nos 11 invento sempre qualquer coisinha. Vai uma adaptação qualquer a E qualquer lado. criticas o Guardiola. É fácil que lá está, isto é no papel. E é o seguinte, então, na baliza pus o Mendy do Chelsea, mas como segunda opção tinha o Navas, fiquei um pouco empatado entre eles porque o Navas também decidiu muitos jogos para o PSG. Depois, lateral direita, aqui foi onde eu me bati mais, porque se formos a nível exibicional, gostei mais do Reece James, mas a números é o Quadrado. Depois, centrais, Ruben Dias e Pep. Acho que aqui a presença do Pepe é merecida. Fez uma fase muito boa e aquele jogo contra as Juventus foi o culminar. E o Ruben Dias, não é preciso dizer nada. Defesa esquerda, Chilwell. E agora no meio campo começam as adaptações. Então, são 4-4-2, um pouco, sendo os médios aulas, um pouco interiores. Porque são o Mount à esquerda, o Foden à direita e os médios são o Kanté e o Kroos. Ponta de lança, Mbappé e Haaland, que pronto, aqui meti as famosas, aliás, 4, se contarmos com o Mount, 4 grandes promessas do futebol aqui no melhor 11, porque acho que já estão a esse nível, e para mim o jogador da competição é Kanté. Muito bem. Pedro, o teu 11 e o melhor jogador. Portanto, eu na baliza fui no Mendy também, como o João. Agora, depois inclui muitos jogadores do City, porque eu acho que o City fez uma Champions fantástica para aquilo que estava, sobretudo para aquilo que estávamos à espera relativamente aos últimos anos. E acho que tem aqui alguns jogadores, 2 deles são portugueses, o Cancelo e o Ruben Dias, acho que merecem aqui o seu lugar. Depois pus também o Rudiger no meio, com o Ruben Dias. Na lateral esquerda, pá, tive aqui muitas dificuldades. Pensei em pôr o Chilwell, pensei, pá, e ainda não me decidi, sou sincero, mas se calhar também pensei em colocar o Zaidu, portanto vejam só, não sei como é que, mas se calhar vou o Chilwell. Pronto, fica arrumado. Depois no meio campo, isto é 4-4-2, Neymar na direita, Foden na esquerda, são os extremos, isto é 4-2-4 quase. No meio é o Kanté e o Kevin De Bruyne, e na frente é o Haaland e o Mbappé. Relativamente ao jogador do torneio, Kanté foi crucial contra o Porto, na eliminatória frente ao Futebol Clube de Porto, foi importantíssimo na final também. Só nessas 2 eliminatórias acho que já merecia o prémio, porque foi fundamental para a conquista do troféu, mas não foi importante só ele também teve um papel importante mesmo nas meias finais frente ao Real Madrid, portanto acho que é um jogador que, e mesmo na fase de grupos também foi relativamente regular, portanto, aliás, ele, o Bernardo Silva e falta-me um jogador, mas há outro jogador que foram 3 jogadores que jogaram os 13 jogos, se não me engano, e o Kanté está entre eles, portanto, sim, eu acho que o Kanté para mim é o homem do torneio, e já me colocaram esta pergunta antes de efetivamente respondo, já tive a ver algumas das perguntas desta semana, e uma delas é se o Kanté merece a bola de ouro. Pá, eu acho que isso também merece discussão, não para este episódio, claro que também não, para não ser muito longo, mas acho que seria interessante também falar sobre isso. Fica aqui também a ideia para vocês. Muito bem. Rodrigo? Eu só tenho uma coisa a dizer, ainda bem que isto é complicado. Tirando o jogador da competição, que acho que indiscutivelmente Kanté, o resto é complicado. A parte, curiosamente, onde eu tive mais facilidade foi na defesa. Foi Mendy, guarda-redes, não é? Depois tive a mesma dúvida com o Blanco, mas acabei por optar pelo Quadrado, porque 6 assistências para uma equipa que, vamos ser sinceros, não jogou praticamente nada a época toda, é bastante para o Quadrado, e atreveria-me a dizer que foi talvez o melhor jogador da Juve na Champions.
Depois, centrais, acho que nos estamos todos a esquecer aqui e por isso é que o vim com 3 centrais, não só porque foi a tática usada pela equipa vencedora, e é o que eu gosto de utilizar normalmente, é a tática da equipa vencedora, mas estamos a esquecer aqui da Azpilicueta, a meu ver, para quem joga com os 3 centrais, acho que tem de cá estar, apesar de ele ter jogado muitas vezes como ala, e ontem foi rodando muito com o Reece James, e acho que atrapalhou e muito ali o Foden. Depois Ruben Dias e Pep, os outros centrais. Depois aqui pus o Cancelo, mas também mencionei aqui o Ferland Mendy, que acho que sempre que ele não jogava, o Real Madrid perdia. E foi muito importante, principalmente no jogo frente à Atalanta. Claro que o Real Madrid esteve longe daquilo que nos acostumou no Champions, mas acho que também foi um jogador muito importante. Fui pelo meio campo do Chelsea, cantei o Jorginho. Pá, acho que, a meu ver, não houve melhor. Nesta edição da Champions, se fosse Premier League, meti o Gundogan, em vez do Jorginho, pá, mas sendo Champions, tem de estar estes dois. O ataque meti o Foden, Haaland, Mbappé, sabendo que poderia aqui armar-me em Guardiola, tirava o Haaland, meteria o Kevin De Bruyne, tirava, por exemplo, o Foden e metia o Mount. Portanto, há muita variedade, mas acabei por ir pelo melhor marcador da competição. Custa muito deixar o Kevin De Bruyne de fora, mas acho que tendo o Kanté e o Jorginho ganho e terem sido talvez as duas peças mais importantes para esta conquista, acho que têm de estar. Porque antes de passares para ti, Rocha, é que os prémios de homem do jogo dos jogos do Chelsea era sempre Kanté, Jorginho, Kanté, Jorginho, Kanté, Jorginho. Portanto acabei por optar por Kanté e Jorginho. Bem, o meu 11 também vai sempre dar quase tudo ao mesmo, mas na baliza também pus o Mendy. Os meus laterais foram o Chilwell e o Reece James. Centrais pus Pepe e Ruben Dias, embora tenha pensado no Azpilicueta e ainda no Marquinhos, também estive indeciso. No meio campo joguei 4-3-3, pus Kimmich, Kanté e De Bruyne. E na frente utilizei o Mbappé, o Haaland e o Foden. Ainda estava aqui indeciso, principalmente entre o Mbappé e o Di Maria, mas acabei por pôr o Mbappé, mas o Di Maria fez uma excelente Champions. E quanto ao melhor jogador, para mim também acaba por ser o Kanté. O Kanté. E sobre a discussão do Pedro, eu diria que vai depender principalmente do que a França fizer no Mundial, porque se chegar longe no europeu, exatamente, se chegar longe, eu não me admirava nada que isso acontecesse. Bem, Pedro, posso começar por ti, assim fazeres um breve resumo desta competição. Também podes falar das outras fases até chegar à final. Sim, foi importante termos uma boa final da Liga dos Campeões numa altura em que a Liga dos Campeões esteve, ou num ano em que a Liga dos Campeões esteve ameaçada com a criação da Superliga, não é? Portanto, é sempre bom nós termos tido uma boa prova e se calhar sentimos mais as meias finais e a final após o anúncio da Superliga, porque aquilo que dávamos por garantido, se calhar estávamos a fugir um bocadinho do imaginário. Portanto, isso foi bom. E é importante assinalar que esta foi a Champions após a tentativa de criação da Superliga, a ameaça mais forte da criação da Superliga. Depois, quero assinalar uma excelente campanha do Futebol Clube do Porto, foi absolutamente extraordinária. Não há defensivamente a equipa esteve bem, ofensivamente também. Não houve jogo em que eu acho que o Futebol Clube do Porto estivesse abaixo das suas capacidades, digamos assim. Entregaram sempre a alma em campo. A eliminatória com a Juventus é extraordinária, sem dúvida alguma. Aquele golo do Sérgio Oliveira do meio da rua é absolutamente fantástico, ainda por cima em inferioridade numérica, ir buscar o resultado ao prolongamento é fantástico. Portanto, acho que o Futebol Clube do Porto merece aqui uma menção. Depois, gostava também de mencionar a forma como o projeto Chelsea acaba por sair vencedor, porque
se calhar era muito difícil imaginar a dada altura que este projeto desse sucesso e acabou por dar. E acabou por dar outra vez com uma troca de treinadores a meio da época. Foi a terceira vez que aconteceu o Chelsea ir à final das Champions e foi a terceira vez com uma troca de treinadores, portanto acho que é também de assinalar. De resto, o City, também o facto do City chegar à primeira final da sua história também é de assinalar, e logo com tantos portugueses. E pronto, acho que assim, de cabeça não me lembro de nada, portanto passo aí a bola, que é para também não nos alongarmos muito. Rodrigo? Bem, eu acho que de realçar nesta Champions a importância do treinador e a importância do papel do mesmo à frente de uma equipa, e eu que espalhei isso é Tuchel. Lembrar que o Lampard, com todo o respeito ao Lampard, e o próprio Tuchel assinalou isso, dizer que tudo começou com o Frank Lampard. Mas era quase uma heresia ao futebol não meter o Kanté a jogar. E falou-se do Kanté poder vir a sair do Chelsea, mas pronto, o Tuchel tocou no Kanté e fez. Então o Kanté no City, bastou isso, bastou meter o Kanté no City e está feito. Mas realçar isso. E também a importância do meio campo hoje em dia, que acho que muitas vezes passa assim despercebido, e nós nas nomeações, por exemplo, dos 11 metemos sempre imensos avançados, e os 11 da UEFA é sempre Ronaldo, Messi, Neymar, Mbappé, e esquece muitas vezes o meio campo, e acho que e foi algo que eu tinha dito no episódio da antevisão ao final, foi que a grande batalha estaria no meio campo, e quem vencesse essa batalha sairia vencedor. E acho que é isso, a importância do meio campo e a importância de um bom treinador à frente de uma equipe. Blanco, sim, o que é que achaste overall da competição? Bem, a competição em geral tivemos bastante jogos bons e também prezar pela qualidade do futebol, e assim de caras lembro-me logo da final e do próprio PSG Bayern, acho que foi em casa do PSG, e que acho que foi o jogaço que marca esta edição de Champions. Também deixar já aqui uma nota que também tinha deixado no próprio episódio em que falámos das semifinais com o Pedro Barato, e digo que as duas equipas que chegam à final chegam, está bem que é a primeira final do City, está bem que o Tuchel teve um grande trabalho a trocar a equipa toda, mas não são duas equipas que se pode chamar outsiders, são duas equipas que investem muito. E acho que essa questão do dinheiro que também as ajudou um pouco, não tirando mérito, obviamente, jogaram muito para chegar lá, mas acho que estão em níveis diferentes. Vimos um Real Madrid que chegou a uma meia-final de Champions sem contratar ninguém, lá está, opções próprias também devido à construção do novo estádio. Não estou a dizer que não é legítimo, estou a dizer que é uma reflexão a ter em conta. E de resto, acho que também é justo destacar as jovens promessas que estão aí a aparecer. Como eu disse há bocado, tem 4 grandes promessas do futebol mundial no 11, portanto, que já dão garantias. Haaland, Mbappé... Eu acho que já não podem ser consideradas promessas, principalmente o Mbappé. O Haaland e o Mbappé, para mim, especialmente para mim, o Mbappé já está no topo desde aquele Mundial que fez, e já não lhe chamo promessas, já é um jogador com garantias dadas. E acho que é muito bom ver isso. Vê-se aqui uma renovação de geração, especialmente quando, e atenção, preparem-se, eu tenho um ataque cardíaco, o Messi e o Ronaldo vão se reformar um dia, e acho que é muito bom ver esta renovação, até que o próprio Ruben Dias já é mais velho, mas ainda assim tem 23, 24, e é um centralão muito bom, e acho que é importante referir isso. Bem, eu as minhas reflexões acho que passam muito também logo pela primeira coisa que o Pedro mencionou, que é a questão da Superliga. Nós termos presenciado essa tentativa dessa competição, e ver agora, e não só a final, também é verdade que as meias finais tinham lá o Real Madrid, que é um dos clubes propendores dessa competição, mas ainda assim, e acabaram por ser eliminados, mas ainda assim mostrou a toda a competição o que é que este formato e estas equipas nos podem dar. Porque a verdade é que, por exemplo, clubes que não participariam nessa competição, como o Borussia Mönchengladbach, que só foi eliminado pelo Manchester City, a Atalanta, que foi eliminada pelo Real Madrid, até a própria Lazio,
o Leipzig, o Porto, acabam por ser equipas que aumentam o nível desta competição, e isso ficou bem patente nesta temporada. Depois, também destacar o Porto tem de ser feito, porque uma equipa que chega aos oitavos de final, que na primeira mão aí perde ganha as Juventus no Dragão com 2 gols assim no início de cada parte, depois um golo já no fim do jogo que acabou por fazer o Porto se calhar tremer para a segunda mão, e depois uma segunda mão em que os jogadores deram tudo, como o Pedro disse, jogar com -1 a partir, penso, dos 70, e ainda após prolongamento, é algo extraordinário como é que eles conseguem virar uma eliminatória dessas. Mas tu és um bocado suspeito para falar também, não é, Miguel? É verdade, é verdade. E depois acho que, pronto, acaba por ir Chelsea e Manchester City à final. Manchester City é a única equipa, para além do Chelsea, com a qual não ganhou foi contra o Porto, e a única equipa que ganhou ao Chelsea foi o Porto. Portanto, acho que é importante destacar isso. Isso até porque beneficia, e se vê-se esta época, porque para a próxima época Sporting e Porto têm o lugar na Champions assegurado, e o Benfica também o poderá ter se passar as eliminatórias, e isso deve-se às boas prestações das equipas portuguesas na Europa. Portanto, enquanto elas existirem, vai ser sempre bom. E eu acho que, para terminar, esta final demonstra se calhar alguma surpresa, porque uma equipa como o Chelsea, que muda de treinador a meio da época, em que fez contratações em 200 milhões, vem um ex-jogador como o Lampard treinar a equipa, não corre assim tão bem, muda um treinador, vem o Tuchel, e do nada passam à final. Acho que é algo extraordinário e de certa forma é surpreendente, e tal como eu acho que já tinha dito isto no jogo de antevisão, no episódio de antevisão, acho que se nos dissessem a meio da época, ou seja, dezembro, janeiro, que o Chelsea iria ganhar a Champions, ninguém acreditaria, e acho que isso também é de realçar. Passando agora para a final da Liga Europa, Pedro, o Villarreal e o United acabam por empatar no tempo regulamentar, depois os penaltis são decididos pelos 2 guarda-redes, em que o Rulli acaba por defender o penalti do Darré. Achas que o Villarreal acaba por ser o justo vencedor? Pois eu, em relação à justiça de vencedor, eu tenho sempre algumas dificuldades em dizer que é justo ou injusto, mas enfim, é o futebol. Não quero estar a dizer se é ou não, se é justiça ou injustiça, mas o Villarreal sofreu, houve alturas em que sofreu, houve ali um quarto de hora após o gol do United em que acabou por sofrer, mas senti o Villarreal um bocadinho mais próximo do controle do jogo do que propriamente o United, com exceção desse quarto de hora. De resto, acho que o Unai Emery preparou muito bem esta final, já é panágio dele, não é? Estas finais da Liga Europa, e pronto, acabou por se tornar de vez o recordista de taças UEFA / Ligas Europa, e lá está, e o Villarreal ergueu o primeiro troféu da sua história, o que foi muito bom de ver. Também foi bom de ver o Yeremy Pino, um jogador que era da formação de Villarreal, sagrar-se campeão. Foi o campeão, pronto, o vencedor da Liga Europa, tornou-se o vencedor da Liga Europa mais novo de sempre, eu pus-me até no 120, e pronto, acho que foi uma final algo apertada no sentido tático da coisa. Se calhar o Villarreal acabou por ter mais controle do jogo do que propriamente o United, com exceção desse quarto de hora, mas fora isso, acho que o Unai Emery preparou muito bem o encontro, e pronto, e depois nos penaltis foi o que foi. Só o DRE falhou em 22 penaltis, só houve um que foi falhado. O Albiol até disse que não se lembrava de marcar um penalti desde os juvenis, e foi engraçado essa declaração, e foi engraçado também o facto de toda a gente ter marcado um penalti. Não me lembro de ver algo do género. E pronto, foi uma final que não foi tão espetacular, se calhar, como a da Champions, mas foi uma final que teve o seu quê
de entusiasmante e teve a ser um entretenimento, podemos falar dessa. Pedro, eu não sei se estavas a falar em relação a finais, mas relembro-te já imediatamente de um jogo que teve mais penaltis que este. Rio Ave Milan. Pois, olha. Mas não houve tantos golos marcados. Foi isso que... Okay. Foi 21 golos marcados, se não me engano. Portanto, 21 golos marcados. No Rio Ave Milan foi 9-8. Mas eu acho que sim, mas acho que foram para aí 24 penaltis. Sim, acho que foram mais penaltis, a maior parte foi falhados, exato. A maior parte foi falhados. Mas Rodrigo, o que é que achaste desta final? Olha, mais uma vez, eu já sei o que é ser tramado pelo Unai Emery. Já foi isso na pele. E o United caiu nessa armadilha outra vez. Eu acho que quando o Unai Emery chegar outra vez a mais uma final, tirando com o Arsenal, eu não sei o que é que o Arsenal faz às pessoas, mas quando o Unai Emery chegar a mais uma final, dá-se logo o troféu, a questão está arrumada. Não há dúvidas. E acho que foi o Pedro que meteu. Foi o Pedro que meteu no Twitter. Eu já não me lembro, mas era de X em X anos a final da Liga. 7 em 7 há penaltis na Liga Europa. Sim. Mais uma vez confirma-se. Eu também já perdi uma final de Liga Europa nos penaltis. Sim, com o Benfica foi exatamente. Relembra-me lá quem é que era o guarda-redes. Era um guarda-redes demasiado à frente. Muito à frente, um guarda-redes muito à frente. Não é muito à frente, demasiado. Mas pronto, não vamos falar dessa final. Sim. Mas pronto. Foi... Claramente, não foi um Man City-Chelsea. Foi o Villarreal, sobretudo, a jogar na expectativa. Sempre uma equipa... Agora vou usar a expressão do Abel Ferreira. Cabeça fria e coração quente. E exemplo disso foi o Juan Foyth, que leva aquela mocada do Pogba logo no início do jogo e fica. Agora não me recordo se ele jogou o jogo todo, mas tenho essa impressão. Que jogou o jogo todo. E é uma entrega mesmo de quem quer vencer aquilo. E muito mérito, mais uma vez, para o Unai Emery, que leu perfeitamente o United. Foi um bom jogo, não o mais interessante de todos, mas foi um bom jogo. Claro, a parte mais emocionante dos penaltis. Eu não comecei logo a ver os penaltis, mas eu até pensei que já nem vi os penaltis, já nem recordo o que é que estava a ver, mas eu estava a receber as notificações, gol, e assim, pronto, já não vou a tempo dos penaltis, que alguém já vai falhar. Mas não, acabei por conseguir ver os penaltis, que oferece do... É que foram todos bem batidos, tirando do Derré. O próprio penalti do Rolê é muito bom. Mas pronto, foi bom aquela emoção no final, diria eu, para compensar os 120 minutos. Não foram 120 segundos, foram 120 minutos. Blanco. Boa. Ótimo trocadilho, Rodrigo. Então, olha, relativamente à final, acho que é justo dizer que foi um pouco menos emocionante que a final de Liga Europa. Tal como o Rodrigo disse, o Villarreal jogava sempre um pouco na expectativa. O Villarreal destacou-se nesta final pelo bloco defensivo muito sólido, e aí temos de dar todo o crédito a Pau Torres e Raul Albiol, que aí tiveram imperiais. As linhas estavam um pouco mais baixas, especialmente desde o golo, e aí há que admitir, o Unai Emery estava a defender totalmente olha, era mesmo isso que eu ia dizer. O Unai Emery estava totalmente a defender o resultado, e onde o Villarreal se destacou ofensivamente foi nas bolas paradas, sem sombra de dúvidas. Ainda tentava alguns remates longe, mas o que lhes deu o gol foi mesmo as bolas paradas, e o maior perigo também. Relativamente ao United, nem vou abordar defensivamente, porque isso nem dá bem para abordar, é algo um pouco estranho. É algo que não existe, aparece lá, mas não existe. Pois, é que tu vês ali uma linha de 4 jogadores, isso vês. Agora, o que é que eles fazem, não percebes bem. Ali, a nível ofensivo, era muito... o que o United faz, é jogar muito na profundidade. O Rashford era muito solicitado, especialmente na primeira parte. E acho que até vi o Rashford como dos melhores jogadores, em termos, pronto, em SofaScores e Goal Points, como o Rashford dos melhores jogadores da final. Eu realmente achei que ele teve bem na profundidade, mas não na capacidade de decisão. Pelo menos isso foi a minha leitura. E acho que foi o melhor do United, a meu ver. Se ele é o melhor do United, aquilo estava mal. Eu acho que ainda assim o melhor do United foi o Cavani, que foi o que queria mais, foi o que quis mais o jogo todo. Foi o que lutava mais pelas bolas e apesar de tudo, o gol é dele. Foi um gol um bocado aos ressaltos, mas o gol é dele.
E também destacar a atitude do Cavani no final do jogo a não tirar a medalha, a aceitar humildemente a derrota, algo que também fez o Pep Guardiola, destacar também. E pronto, e depois os penaltis foi o que o Rodrigo disse. Compensou a emoção dos penaltis pela emoção do jogo e também não só a emoção dos penaltis, como a qualidade, que foram todos muito, muito bem batidos, centrais, laterais, o próprio Rulli, tirando o Derré. Só faltava mesmo dizer, eu vou chutar para ali. Foi um pouco previsível. E pronto, muitos parabéns ao Vila Real. Tenho a certeza que o Naem está-me a ouvir. E já agora que estás a ouvir, muito obrigado Good evening, muito obrigado por dar-me uma Liga Europa ao Carriço e ao Beto. Bem, sobre esta final também eu sei muito rápido, acho que vocês já mencionaram tudo. Acho que acabou por ser equilibrada. Vou ser sincero, só vi a segunda parte. E pelo que vi, pronto, o Vila Real já estava a ganhar, depois o Cavani marcou no início da segunda. Acho que o Vila Real, como o Blanco disse, esteve muito bem na defesa, os centrais estiveram soberbos, e o United, ainda houve lá uma jogada do Rashford, que acho que foi a melhor que eu vi no jogo todo do United, em que podia ter dado gol, eles acabaram por não conseguir. Algo que eu também achei estranho foi a primeira substituição do Solskjaer ter sido aos 100 minutos. Ok, que ele estava a aguardar para o prolongamento, a ver se virava, não sei. Mas acho que podia ter arriscado um pouco mais no início. Ele até guardou, foi para os penaltis, que entraram 3. Exato, ele acabou por pôr o Alex Telles e o Mata para marcar os penaltis. Mas ainda assim acho que ele poderia ter arriscado mais. Acho que ele quis levar o jogo totalmente para os penaltis. Não sei se era porque estava confiante que ia ganhar lá. A verdade é que não sei se é uma foto real ou não, mas já vieram mostrar as cábulas do Derré, e se elas tivesse seguido, o United tinha ganho o jogo, porque houve lá uma em que dizia que um dos jogadores ia mandar para o meio, ele mandou mesmo, e o Derré mandou-se para um dos lados. Não sei se é uma imagem real ou não. Se calhar era... Isso como experiência de guarda-redes, não muita, mas tive. Mas é que se tu ficas no meio num penalti e a bola vai para um dos lados, é aquela. Então, para que é que não te atiraste? Ficas no meio? Claro que se ficas no meio e defendes, és um herói. Mas existe o estudo dos penaltis dos jogadores para alguma coisa. Isso tem indícios que o jogador vai mesmo mandar para o meio. O guarda-redes tem de ter essa coragem também de aguentar. Mas acho que ao fim acabou por ser, como o Pedro disse, acaba por ser entretenimento aqueles penaltis, e foi de certa forma o que apimentou esta final da Liga Europa, porque de resto foi de certa forma normal. E passando agora, tal como na Champions, Rodrigo, posso começar novamente por ti, para o melhor 11 e também o melhor jogador. Bem, a Liga Europa acho que é mais complicada de se fazer, porque tem muito mais jogos que a Champions. Eu pessoalmente não consegui acompanhá-los a todos, mas vamos lá a isto. Na baliza tenho, que não houve assim nenhum guarda-redes que se destacasse. Pensei em meter o Rulli, mas acabei por ir pelo Livakovic, guarda-redes do Dinamo Zagreb. Defendeu muito, principalmente contra o Tottenham. Depois a defesa, estou a jogar mais uma vez com 3 centrais. Blanco, isto eu queria dizer na Champions e esqueci-me completamente. Lembras-te na altura em que o Sarri era treinador do Chelsea e eu disse, a tática de 3 centrais é uma coisa espetacular, das melhores táticas que existe. E tu, 3 centrais, isso não serve para nada, isso é só defender. Por acaso, vou-te ser sincero, ainda ontem estive num webinar com o Vítor Pereira e ele falou muito sobre a evolução da tática dos 3 centrais e como está a tornar-se cada vez mais preponderante e como é a preferida dele, pelo menos numa situação de construção. Agora não me recordo se foi no do Vítor Pereira com o Luís Castro, mas pronto, foi um deles que disse isso. E eu pensei, que eu aí há 3, 4 anos estava a dizer exatamente o contrário, mas eu admito esse erro que eu agora também acho que 3 centrais é o método mais eficaz de construção. Mas continua, por favor. Influência de Pep Guardiola, não te esqueças. Mas, continuando. Domingos Duarte, Raul Albiol... É mais de Ruben Amorim. Raul Albiol e Paulo Torres, os meus centrais.
Gilberto, lateral direito. Não, estou a gozar. Não tenho laterais. Como é que é um 3-4-3, mas não há laterais, ou seja, são médios. Orsic na esquerda, acho que jogou muito, e aquilo que ele fez ao Tottenham, meu Deus. Eu a certa altura, para o futebol que o Tottenham estava a jogar, eu só estava a pensar, eu gosto imenso do Tottenham, eu pensei, passa Dinamo. Que foi um banho de bola que o Dinamo me deu. O Dinamo de Ristovski, Blanco. O Dinamo de Ristovski. Deu ali um banho de bola ao Tottenham. Mas pronto. Meio campo 100% português. Pizzi e Bruno Fernandes. O Pizzi, querendo ou não, acabou com o melhor marcador da competição. Pedro, não sei se estás a par, mas nós aqui temos todos um ódio de estimação aqui ao Pizzi. Portanto, então, por isso é que fiz menção a isto. Portanto, Pizzi e Bruno Fernandes. Porque depois o ataque foram dois dos três melhores marcadores da competição, que o Pizzi também tem 7 golos. Então, extremo direito, Gerardo Moreno, ponta de lança, Morelos, e o Yusuf Yazizis do Lille, foi ali extremo esquerdo, mas pronto, uma formação altamente ofensiva. Foi este assim o meu 11. Jogador da competição, eu acho que vou por Gerardo Moreno. Custa-me deixar o Bruno Fernandes de fora, mas sendo o Gerardo Moreno melhor marcador de competição, marca o gol na final, e foi muito responsável por todas as ações ofensivas do Villarreal. Acabei por ir pelo Gerardo Moreno, com muita pena para o Bruno Fernandes. Pedro? Sim, gostei da escolha do Rodrigo em relação ao Orsic. Eu tentei privilegiar aqueles jogadores que tiveram desde a fase de grupos até pelo menos aos quartos de final. Por isso escolhi o Rui Silva, do Granada. Acho que é um guarda-redes que me enche as medidas, e acho que a breve trecho poderemos ouvir falar muito mais dele, não no Granada. Depois na defesa pus o Foyt a lateral direito. Ele jogou a lateral direito, creio eu, na final contra o Manchester United, mas é central de raiz. É um jogador que me surpreendeu ao longo desta edição da Liga Europa. O Pau Torres também, inclui o Pau Torres também do Villarreal, e a formar parelha com ele lá atrás pus o Cristante da Roma, porque eu acho que a Roma também merece este prémiozinho. Acho que também fez uma boa campanha. Na esquerda pus o Spinazzola, também da Roma, na lateral esquerdo. No ataque no meio campo, nas alas ofensivas do meio campo, pus o PP, o Nicolas Pepe. Gostei muito daquilo que ele fez ao serviço do Arsenal. Acho que não deve ser muito desprezado. Diz isto? Ele na Premier League praticamente não jogou, só jogou na Liga Verdade. Europa. Sim, exatamente, porque ele não. Sim, eu estou a fazer o 11 da Liga Europa. De facto, ele teve uma época ingrata, e foi uma época má, podemos dizer dessa forma, mas aquilo que ele mostrou na Liga Europa foi do melhor que se viu na competição. E sendo um jogador, e lá está, eu entendo este critério de querer incluir jogadores o máximo possível que estão na competição desde a fase de grupos, acho que acabei por ir no PP. Depois, no outro lado, coloquei o Orsic, tal como o Rodrigo. Acho que foi uma boa escolha, Rodrigo. E depois no meio campo incluí o Bruno Fernandes. Pronto, não houve muito volta a dar em relação ao Bruno. E pus o Parejo também. No ataque pus o Cavani. Acho que também fez uma boa época, tanto o Bruno uma boa fase final, tanto o Bruno como o Cavani. Acho que merecem ser as exceções aos jogadores que não estão na Liga Europa desde a fase de grupos. E depois fazer parceria no ataque com o Cavani, pus o Gerardo Moreno de Villarreal. Blanco? Bem, guarda-redes, Livakovic também, à semelhança do Rodrigo, também muito pelo jogo contra o Tottenham, mas não só. Lateral direito, aqui tive algumas dificuldades. Acho que para além, por muito que Ristovski mereça muito mais que este lugar, acabei por ir pelo Van Bissaka, porque a opinião pública não está preparada para escolher o Ristovski. Depois, defesas centrais, acho que o indiscutível aqui é o Pau Torres, e acho que teve um grande nível de competição toda.
Como a outra posição já tive mais opções. Tive o Lustenburg do Young Boys, o Domingos Duarte, tive o Raul Porquê o Albiol, Luxemburgo, como é que ele se chama? porque fez um ótimo jogo contra o Bayer Leverkusen. Por acaso foi dos poucos jogos que vi do Young Boys, mas gostei. E o Domingos Duarte também esteve muito sólido, o Raul Albiol também. Portanto, aqui foi mais complicado, mas acho que vou pela dupla de centrais do Villarreal, o Raul Albiol e o Pau Torres. Acho que só a final nos dá estes 2 lugares. Depois o lateral esquerdo, se bem que não jogou bem aqui na competição, mas tive de adaptar, o Saka do Arsenal. Depois o meio campo, estou a jogar aqui num 4-4-1-1. Portanto, os 2 médios, Yazici e Parejo. À direita, o melhor jogador português da atualidade, Pizzi. À esquerda estive muito entre o Orsic e o Bailey, mas vou acabar por ir pelo Bailey, se bem que o Orsic também jogou muito. No apoio ao avançado Bruno Fernandes e ponta de lança, apesar de termos tido muito boas opções, como também o próprio Dabur, vou pelo Gerardo Moreno. Com nota final, gostaria só de pedir desculpa por não incluir nenhum dos avançados do Benfica, Darwin ou Cavani. Bem, Tinha que dar alfinetada. isto é sempre. Eu na baliza acabei por... Estava indeciso entre o guarda-redes do Dinamo Zagreb ou o Rulli. Acabei por ir com o Rulli, principalmente pela final. No fundo ele marcou o penalti final e defendeu, portanto. E também fez uma boa competição. Acho que a parte desse guarda-redes do Dinamo Zagreb foi o que teve mais clean sheets, portanto... E Vakovic. Exatamente. Portanto, acabei por ir pelo Rulli. Centrais, olha, fui pelo Albiol e pelo Luxemburgo, precisamente. E já agora, Rodrigo, se quiseres saber o que é que este jogador fez, ele foi o que fez mais interseções por jogo e os que fez mais passos longos por jogo. Portanto, fica aqui a nota. Ainda bem que só faço cor. Obrigado. Eu na esquerda pus o Barisic dos Rangers. E na direita não fazia a mínima ideia de quem pôr, portanto não me martirizem, eu não sei porque é que o pus, mas pus o Bissaka. No meio campo pus o Wijkram do Molde. O Molde acho que ficou pelos 8avos de final, mas o Wijkram também fez grandes jogos. Depois Bruno Fernandes também no meio. Não pus o Pizzi, na direita pus o PP do Arsenal, e na esquerda pus o Orsic. Depois atrás do avançado pus o Yazici do Lille e à frente o Gerardo Moreno. Como melhor jogador também acabo por escolher o Moreno, que com o gol na final passa o Rossi do Villarreal e passa a ser o melhor marcador da história do Arsenal. E para terminar, eu disse do Arsenal, não disse depois. Do Antes de Villarreal. terminares, desculpa, Miguel, eu não disse o jogador do torneio, mas concordo inteiramente contigo em relação ao Moreno. E queria só deixar uma palavrinha, mas pronto, vamos fazer as reflexões finais, não vamos? Vamos. Ok, desculpa, força. Ok, então 1 minuto a cada um, Rodrigo, ou então Pedro, podes começar já tu, já que... Pronto, era uma palavrinha ao Pizzi, pá. Eu acho que ele tornou-se o melhor marcador da Liga Europa. Eu sei que é um jogador que se calhar, pronto, já vi que não há muita simpatia aqui por ele, mas é um jogador de quem eu acabo por ter a gostar dele, porque tem boa capacidade de definição, tem golo, sabe ler o jogo de certa forma, tem boa visão de jogo, pá. É um jogador competente e eu acho que na Liga Europa ele mostrou isso, tornou-se um dos melhores marcadores da Liga Europa. Depois também o Yazici também merece a menção, sem dúvida alguma. Fez uma época extraordinária, não só na Liga Europa, mas também na Ligue 1, e acho que pode ser uma das grandes surpresas do europeu, não só ele, claro, como a Turquia. Mas da Liga Europa, pá, fico muito contente também pelo facto do Villarreal, que é ter ganho a competição. Porquê? Porque não foi uma equipa que estava à procura do lugar da Champions, estava à procura de ganhar o título pelo título só, e acho que isso foi bom de ver. É bom ver uma equipa que não está a lutar pela Liga Europa de forma a conquistar um lugar de Champions, está
porque dá prestígio à competição e quer ter o prestígio de ganhar um título, e este foi o primeiro título da história do Villarreal e, portanto, isso também tem de ser destacado. Quanto às equipas portuguesas, lamento imenso, mas pronto, os destaques têm mesmo que ser individuais, porque coletivos acho que acaba por não acontecer. Se bem gostei do Braga em alguns jogos, embora a equipa não se tenha revelado regular, mas pronto, aí podemos pôr a questão da fadiga em campo, digamos assim, podemos usar essa desculpa. E pronto, e basicamente é isso. São os meus apontamentos. Blanco? Olha, ir um pouco no encontro do que vocês tinham dito relativamente à final da Champions, por causa da questão da Superliga, acho que também foi importante quem ganhar a Liga Europa ter sido uma equipa que só não estava para entrar na Superliga, como nunca tinha vencido um título na vida. Então, mas porque ganhou? Porque jogou melhor, porque teve mais mérito e acabou a conversa. E acho que é um pouco por aí, ainda por cima a ganhar ao United, que tem uma excelente equipa e que era uma das equipas que era passar na Superliga. Acho que foi um golpe simbólico importante. Tens razão, por acaso sou um bocado sem luz, já vou ligar. E está um bocado assustador. Mas pronto, acho que relativamente à final é um pouco isso, e também destacar aqui, porque também um pouco balanço as duas competições, porque nos 2 11 que eu fiz, a nacionalidade portuguesa é mais representada à par da inglesa, e acho que isso também acho que é bom destacar as individualidades portuguesas nestas competições. Acho que o nosso futebol está a evoluir. Acho que até o próprio Klopp já reconheceu isso, a dizer que gosta de ver a Liga Portuguesa. Acho que há muitas e muitas lacunas que têm a ser resolvidas e não são estes paninhos quentes de treinadores estrangeiros que as vão resolver, mas também é importante destacar o bom quando o mesmo existe. Bem, Rodrigo? Bem, só tenho uma coisa a dizer. O Pedro mandou uma palavrinha para o Pizzi e eu mando para o Manchester United, que já há rumores que querem renovar com o Solskjaer e o Mourinho foi despedido por menos. Vou lembrar que o Mourinho deu esta competição ao United e agora o Solskjaer pode vir a renovar com os Reds. Epá, eu acho que o United, pela história que tem, não pela minha afetividade com o United, mas pela história que tem, acho que merece mais e melhor do que propriamente só o Solskjaer. Mas pronto, a par do Blanco, eu também tenho aqui bastantes jogadores portugueses. Tenho 3 em cada 11, portanto é sempre muito bom. Não sei se é na Liga Europa, é a nacionalidade que está mais presente, a par da espanhola. Portanto, aqui a Península Ibérica a dominar na Liga Europa, mas é sobretudo isto. E muitos jogadores precisarem de ir lá para fora para se destacarem. O Cancelo, que não teve espaço no Benfica, o Pepe não precisou, o Ruben já ia aparecendo. O Ruben, que a meu ver, já foi uma contratação barata para o City, mas pronto. O Domingos Duarte também precisou de ir lá para fora para se destacar. O Bruno precisou de ir lá fora para voltar para se destacar. O Pizzi também andou muito tempo lá fora, portanto é bom investir. Era bom investir-se mais no mercado nacional e estou completamente de acordo com o Blanco. Cá destacar o que é bom, mas ainda há muita coisa a melhorar. Bem, eu vou ser rápido. Acho que esta competição deixou muitas equipas boas pelo caminho. O Slavia de Praga acaba por eliminar o Rangers, que no grupo do Benfica ficou em primeiro lugar. O Milan acaba por ser eliminado cedo também, porque calha com o Manchester United. E pronto, acabou por ser uma competição em que algumas equipas boas ficaram pelo caminho bastante cedo. O destaque vai claramente, penso eu, para além do Villarreal, para o clube que o Villarreal eliminou nos quartos de final, que é o Dinamo Zagreb, que conseguiram eliminar o Tottenham numa segunda mão espetacular. E que também, se calhar, trouxeram à tona vários jogadores bons, nos quais bastantes clubes devem ter ficado de olho. Para além disso, esta questão do treinador, o Solskjaer não tem nenhum troféu pelo United, penso eu. É verdade, é um homem da casa, estão a tentar aguentá-lo, mas não sei até que ponto é que não vai ser preciso mudar, porque acho que equipa o United tem. Se calhar aquela defesa precisa de ser um pouco melhorada, mas de resto tem grandes jogadores e jogadores suficientes para fazer mais e melhor
principalmente nas competições europeias, que é o que não tem acontecido. Bem, estamos a chegar ao final de mais um podcast e, como sempre, o Blanco tem um facto. Bem, um facto. Vou até dar dois. Primeiro foi um que eu descobri por mim próprio, a refletir um bocadinho, que é, acho que nunca aconteceu na história, mas também, sinceramente, não verifiquei. Foi um treinador de Liga dos Campeões ser vice e campeão no mesmo país, que foi o Tuchel. E bónus em anos consecutivos, o que é ainda... Aliás, nem sei se houve algum país que recebeu Champions em anos consecutivos. Pois, exato, acho que não. Também é interessante. Mas o facto que eu vos vou dar é um que o Rodrigo me mandou, que foi que as campanhas do Chelsea em 2012 e em 2021 tiveram várias semelhanças. Por exemplo, a troca de treinadores a meio da temporada, como o Pedro já tinha referido e como eu também já tinha referido no episódio com o Pedro Barata. Depois, o vencer uma equipa portuguesa nos quartos de final, sendo que, neste caso, foi o Porto, em 2012 o Benfica. Venceram uma equipa espanhola nas semifinais, neste caso o Real, acho que na anterior tinha sido o Barcelona, mas não tenho certeza. Depois, nesse ano, o Manchester City ganhou a Premier League e, nesse ano, o Conte também ganhou a Série A. Portanto, há algumas semelhanças temporais. Rocha, o teu momento cultural. Bem, hoje vai ser assim uma ponte um pouco forçada, mas vou pegar num jogador da Liga Europa, que jogou a Liga Europa, que chegou à final e que já falei dele há pouco, que é o Rashford, que há uns meses escreveu um livro, mas acho que o lançamento assim maior foi esta semana. O livro chama-se Tu és um campeão, como tirar o melhor de ti. O Rashford tem feito várias ações de solidariedade em Inglaterra, principalmente nestes tempos de pandemia. Até já foi condecorado pela Rainha de Inglaterra, com o título que acho que é o MBE, não tenho bem certeza, mas penso que é isso. E escreveu agora este livro, que é basicamente um livro para incentivar as crianças a ler, e portanto fica aqui este apontamento. Rodrigo, quem é o teu emplastro? Agora, por acaso, eu só quis falar do documentário. Aquilo para mim, eu já vi um bocado, não acabei de ver, porque sinceramente fiquei sem paciência ao meio. Já quis falar do Baggio, que curiosamente passou no Chelsea. Pá, mas. Pedro, já viste ou não? Eu vi. Já vi o documentário, já. Não é documentário, é um filme mesmo. Sim, é filme. É giro, imagina, é angustiante tu vês aquilo que vai acontecendo, não quero spoiler, não é? Mas é angustiante ver aquilo que vai acontecendo. Agora, se calhar... Ainda não vi, por isso cuidado. Sim, não te vou... Já tinha alguma ideia daquilo que tinha acontecido, não é? Mas claro que se calhar o acting não é o melhor, mas é interessante sempre ver, porque faz parte da história do futebol, o Baggio, e é um dos melhores jogadores italianos de sempre, portanto vale a pena, acaba por valer a pena ver quem gosta de futebol. Uhum. Bem, o emplastro que eu vos trago hoje, e do Chelsea, poderia trazer imensos, claro, queria pegar no Chelsea, porque foi o vencedor da Champions, mas vou falar do capitão César Azpilicueta, que está no Chelsea já desde 2012, 2013, que antes de ir para o Chelsea, e talvez isto, pessoalmente para mim, para o Blanco e para o Rocha, não nos lembramos, não que eu pelo menos já acompanhava futebol nesta altura, na época, entre as épocas de 2010 e 2012, que foi o Azpilicueta. Podemos pensar que esteve num clube espanhol, mas não. Esteve no Marselha durante 2 anos, de 2010 a 2012. Portanto, eu não fazia ideia. Portanto, antes de ir para o Chelsea, ou seja, o Azpilicueta fez a sua formação no Osasuna, foi para o Marselha e agora acabou de ganhar a Champions no Chelsea. Muito bem, também por acaso não sabia, e tal como tu achava, se fizesse esse exercício, diria que tinha estado num clube espanhol. Mas bem, já chegámos ao fim de mais um episódio. Agradecer ao Pedro também pela presença dele. É sempre um prazer e certamente virá mais vezes. Espero que tenham gostado. Um episódio que fecha aqui as competições europeias. Voltarão com ainda mais força para o ano e esperemos que tenham gostado. Fiquem bem e até à próxima. Obrigado e um abraço, mano. Liverpool 3-0. Corner taken quickly. Origi!
Cristiano Ronaldo, vai embora Cristiano Ronaldo, mete, bateu, golo. Balotelli, Aguero! Posse de bola para Portugal, vai Éder, chuta!